E todo mundo animadíssimo para começar uma turma novíssima, com foco no TJ Minas. Então, vou começar explicando para vocês aqui a lógica da banca, beleza? Então, vamos pegar uma folha em branco para a gente trabalhar esta linda banca MS Concursos. O que eu observei fazendo provas, tá? Então, fazendo provas da banca, muitas questões de teoria. Então, teoria gramatical, o que é letra, o que é fonema. Desculpem, conceitos relacionados, né, a aspectos gramaticais. Então, a gente vai ter que dar um pouco mais de ênfase a esses conceitos, tá? Então, o nosso curso, obviamente, ele vai ter essa ênfase nesses aspectos que são importantes. Sempre eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou terminar, por exemplo, eu dei fonética. Aí, na sequência, eu vou fazer uma lista de exercícios da MS Concurso de Fonética. A menos que naquele assunto especificamente eu não tenha achado questões da banca em número suficiente. Igual eu falei, em algumas matérias, né, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de achar questões dessa banca. Mas, no geral, dá para achar. Por exemplo, de fonética eu tenho toneladas, ortografia muitas, então nenhum problema. E essa banca faz muitos concursos de prefeitura, tá? Então, muitas questões de teoria gramatical, conceitos relacionados a aspectos gramaticais, muitas questões de fonética para identificação de encontros de letras, dígrafo, ditongo. Nesta base aqui, a gente sabe que essa banca já tem um hábito, que é de considerar ditongo crescente, que é aquele caso de proparoxítona eventual. A gente vai fazer uma questão dessa hoje, tá? E várias ao longo do curso. De considerar ditongo crescente, que é aquele caso de proparoxítona eventual, como caso de hiato. É o que a banca MS Concurso tem feito, tá? Então, fazendo várias questões da banca, a gente já consegue ter essa noção aqui. Então, muitas questões de fonética, muitas questões de morfologia. Nas questões de morfologia, a gente tem um amplo grau de variação, né? Por exemplo, se você pega uma banca tipo a FCC, você tem ali, notadamente, questões mais frequentes de verbo e de pronome, e os assuntos que são cobrados de verbo e de pronome também são mais ou menos os mesmos. No caso da MS Concurso, não. Você tem questão ali, por exemplo, que a banca cobrou flexão de grau. Em outra prova, ela cobrou plural de composto. Em outra prova, ela cobrou identificação de classes. Então, realmente, são questões muito mais variadas, o que vai nos dar a obrigação de estudar um pouquinho mais esses conteúdos ou passar pela morfologia com um pouco mais de detalhe. Então, aqui a gente precisa de um detalhamento maior, porque a gente tem desde questão de flexões de grau, por exemplo. Hoje nós vamos, inclusive, fazer uma. A questão é até simples, gente. Sabe uma coisa que eu percebi nessa banca? Ela cobra com um nível de profundidade baixo, tá? Essas questões não são complexas, não são difíceis. Só que, ao mesmo tempo, ela traz uma diversidade maior de conteúdos para a prova. Então, por exemplo, flexão de grau, plural de composto, os de feminino. Se bobear, cai um coletivo, tá? Ainda não peguei não, mas eu só fiz umas 300 questões da banca, que foram as que eu estava selecionando pro curso da gente. Mas eu vou fazer outras ao longo do processo, né? Vão sair outras provas da banca, a gente vai corrigindo aqui também. Então, flexões de grau, plural de compostos, femininos, conectores, carga de preposição, emprego de pronomes, eu vi de tudo. Então, bem variado mesmo, tá? Então, muitas questões também de classificação de oração, orações coordenadas. Aqui é engraçado que ela sempre usa uma tirinha. Vocês vão ver que há questões lá de tirinha, aí a gente já pressupõe que haverá cobrança de alguma coisa da base de interpretação de texto. E quando a gente vai resolver a questão, não tem nada a ver. Basicamente, a gente só tem
gramática da questão. Então, muitas questões de classificação de oração, estou fazendo um top 5 aqui, tá? Para a nossa prova. E, para fechar esse nosso top 5, a gente tem muitas questões de emprego de palavras, beleza? O que é essa questão de emprego de palavras? Uso de onde, aonde, por quê, parônimos gerais, né? Tipo mandado e mandato. Em breve você estará cumprindo, né, mandados lá no TJ, entregando seus mandatos. Então, basicamente isso aqui. Bom, não temos como mudar a banca, já sabemos basicamente o perfil dessa banca, menos interpretação de texto, então pouca interpretação de texto, muita gramática, mas as questões são superficiais, cobrança superficial, mas assuntos mais variados. Aqui, ó, cobra superficialmente, só que tem uma diversidade maior de assuntos. Ainda mais uma prova grande, né? Explora a literatura, geralmente pelo menos 2 questões na prova. Estilos de época. Então, geralmente, isso acontece na nossa prova. Ah, Flávia, mas eu tenho outros conteúdos, tipo figuras de linguagem? Sim. Tudo pode cair, só colocando aqui o que é mais importante, tá? E aí, gente, a partir desse desenho, eu tenho certeza de que você irá gabaritar as 25 questões da sua prova. Por quê? Nós vamos treinar dentro do que a banca faz. Toda vez que eu terminar uma matéria, eu vou fazer questões da MS Concurso com vocês. Eventualmente, eu vou complementar com alguma outra lista ou alguma questão de outra banca, mas o nosso foco vai ser fazer questões da sua banca, para que você saia daqui realmente conhecendo a banca. Nós vamos fazer diversas provas completas ao longo do nosso curso. Aí uma prova nova faremos. Então, eu tenho certeza de que vai dar tudo certo, beleza? Então, é só estudar que as coisas vão acontecer para você. E agora, para a gente conhecer a banca, nós vamos aqui, ó. Começaremos com uma prova de 2022. Há provas de 2023, já separei, vamos fazer no nosso curso, tá? E aí peguei essa prova, que é para um cargo de nível superior, beleza? Mas não vi grande diferença entre as provas de nível médio e de nível superior desta banca, porque em alguns contextos há uma diferenciação, a depender da banca. No caso da sua banca, não percebi diferença, então quer dizer, a gente pode fazer questões tanto de nível médio quanto de nível superior, o seu concurso é de nível médio, mas nada há que desabone as questões de nível superior aí, que a gente fará ao longo do nosso curso, beleza? Então olha o que a gente tem, leia o texto para responder as próximas 2 questões. Com os campos. Gente, questão de interpretação de texto, vamos começar fazendo um acordo aqui. Às vezes, ela não é perfeita, ela não é maravilhosa. E não adianta, porque mesmo a questão sendo imperfeita, às vezes a banca vai, né, manter a sua palavra e não vai anular a questão por nada. Então, coloca na sua cabeça, gente. Você está procurando sempre a melhor resposta, caso esteja pedindo a correta, ou a pior resposta caso esteja pedindo a errada. Vou começar com uma historinha que é o seguinte. Imagina que você está lá procurando um pretendente, né? E aí na sua prova são 4 alternativas, você vai lá, mirou numa mesa com 4 moços maravilhosos, ou moças, pode escolher o que você quer, mas mirou lá na mesa com 4 pessoas disponíveis, beleza? Aí olhou para os disponíveis, ok, primeiro, a pessoa vai lá e quer o garçom que está com aliança. Não pode, filho, ele nem está sentado na mesa, ele não é disponível. Então, não sendo as alternativas da prova, já começa por aí, é impossível. Tem hora que o brinco quer marcar uma resposta que nem tem na prova. Aí eu falo, gente, não começa a complicar a vida não, é o que está no eixo das alternativas, mesmo que a prova não esteja tão bem feita. E o nosso segundo ponto é, se eu estou pedindo a correta, eu vou escolher entre as alternativas disponíveis a mais certa.
Então, escolhe lá o concursado, de preferência aquele menino que passou num concurso top, né? Se eu estou escolhendo a pior alternativa, entre as alternativas eu vou avaliar qual é a que menos condiz com o enunciado. Por que eu estou te explicando isso? Porque às vezes uma questão de texto, gente, ela não é maravilhosa, mas a gente lê o texto ali e fala assim, beleza, isso aqui é impossível, então é pior. Isso aqui está totalmente adequado para o texto, então é a melhor. E assim a gente consegue gabaritar as provas da MS Concursos, beleza? Então vamos nos ater a esse primeiro texto. Leia o texto da Marina Colassante. Esse texto é até um texto bem infantil, na minha opinião, para a prova, né? Eu prefiro provas que vão cobrar lá um texto mais compatível com a idade, mas enfim. Preparavam-se aqueles jovens estudiosos para a vida adulta, acompanhando um sábio e ouvindo seus ensinamentos. Então, eu tenho jovens se preparando para a vida adulta, acompanhando um sábio e ouvindo o quê? Os ensinamentos. Marquem os pontos mais importantes do texto. Esses pontos, gente, que são pontos de sentido, eles são dados normalmente por substantivos. Então, se você se ativer aos substantivos do texto, você com certeza conseguirá compreender o seu sentido básico e fazer ali uma boa análise. Porém, como fizesse cada dia mais frio, com o adiantar-se do outono, deles se aproximaram e perguntaram. Então, por conta do frio, eles perguntaram ao sábio, né? O que eles perguntaram para o sábio? Senhor, como devemos vestir-nos? Vistam-se como os campos, respondeu o sábio. Os jovens então subiram a uma colina e durante dias olharam para os campos. Depois dirigiram-se à cidade, onde compraram tecidos de muitas cores e fios de muitas fibras. Então foram lá, né, fizeram uma compra enorme com tudo quanto é pano que eles acharam lá. Levando cestas carregadas, voltaram para junto do sábio. Sob o seu olhar, abriram os rolos de sedas, desdobraram as peças de damasco e cortaram quadrados de veludo, e os emendaram com retângulos de cetim. Aos poucos foram criando, em longas vestes, os campos arados, o vivo verde dos campos em primavera. Então, eles reproduziram o que eles viram na roupa, tá vendo? Eles foram emendando ali para formar a imagem que eles viram lá do alto. O pintalgado da germinação. E entremearam fios de ouro no amarelo dos trigais, fios de prata no alagado das chuvas. Que beleza, hein? Mostrando aqui um gasto. Até chegarem ao branco brilhante da neve. As vestes suntuosas, quer dizer, muito luxuosas, estendiam-se como mantos. O sábio nada disse. Mas o fato de ele não dizer nada, né, também não quer dizer nada. Ele podia estar até gostando. Só um jovem pequenino não havia feito a sua roupa. Esperava que o algodão estivesse em flor para colhê-lo. E quando teve os tufos, os fiou. E quando teve os fios, os teceu. Então, esse daqui aguardou instruções da própria natureza. Lembrando que o sábio falou assim, vista-se como os campos. Então, na verdade, observando os campos, ele percebeu o que o campo dava em cada momento ali. Depois, vestiu sua roupa branca e foi para o campo trabalhar. Arou e plantou. Muitas e muitas vezes sujou-se de terra e manchou-se do sumo das frutas e da seiva das plantas. A roupa já não era branca, embora ele a lavasse no regato. Plantou e colheu. Então, arou e plantou, plantou e colheu. A roupa rasgou-se, o tecido puiu-se. O jovem pequenino emendou os rasgões com fios de lã, costurou os remendos onde o pano cedia. E quando a neve veio, prendeu em sua roupa mangas mais grossas para se aquecer. Agora a roupa do jovem pequeno era de tantos pedaços que ninguém poderia dizer como havia começado. E estando ele lá fora de uma manhã, com os pés afundados na terra para receber a primavera, então o outono já tinha passado, o inverno já tinha passado e ele estava ali esperando para receber o quê? A primavera. Eis o que acontece.
o pássaro o confundiu com o campo. Então aqui, ó, vista-se como campo. Se o pássaro o confundiu como campo, quer dizer, ele alcançou o objetivo do sábio. Ele foi reconhecido como parte integrante do campo, tá? E veio pousar no seu ombro. Ciscou de leve entre os fios, sacudiu as penas. Depois levantou a cabeça e começou a cantar. Ao longe, o sábio, que tudo olhava, sorriu. Então, quando ele sorriu, né, os meninos chegaram com mantas suntuosas, ele nada disse. Beleza. Quando ele viu que o pássaro, né, esteve ali com o menino, entendendo-o como parte do campo, ele olhou tudo isso e sorriu, como quem dá uma anuência àquele fato, ou seja, como quem concorda com aquela postura. Então, vestir-se como campo seria respeitar, né, o tempo da natureza e não propriamente comprar todos os tecidos que existiam no mundo. De acordo com o texto, assinale a incorreta. Gente, se eu quero a incorreta, eu quero a pior de todas. No meu caso, se eu tivesse lá paquerando os 4 moços disponíveis, porque o aliança não pode, né? O povo fala assim, mas não pode por quê, gente? Normalmente não pode, mas se você quiser namorar o de aliança e ele quiser também, não tem nada a ver com isso. Mas alguém pode acabar mal nessa história, no mínimo chorando, sofrendo. Né? As músicas sertanejas que o digam, né? Porque é só sofrimento. Mas enfim, vamos lá. Se eu estivesse lá procurando a pior, para mim, pior é moço sem dente. Então, sem dente não ia rolar de maneira alguma. Realmente, isso aí está além da minha capacidade de aceitação e que é muito ampla. Mas sem dente eu não ia conseguir. Então, nesse caso, eu estou procurando a pior alternativa. E é isso que eu tenho que validar na minha questão. Ó. A maioria dos jovens interpretou a orientação dos sábios, entendendo que era para representar os campos em seus trajes. Bom, realmente eles entenderam que deveriam interpretar os campos nos trajes, tanto que eles construíram com vários tecidos diferentes imagens nesses trajes, essas imagens reproduzindo o quê? O campo. Então isso aqui é verdadeiro. O jovem pequenino pensou que era para viver como os campos. Ficou ali, né? Passando por suas mudanças no decorrer de cada estação. Bom, isso aqui é possível. Ele viveu como campo, plantou, arou. Então, a ideia de vestir-se foi entendida por ele metaforicamente. Ai, Flávia, mas eu não entendi muito isso, não. Então, deixa assim branco. Quem realmente se vestiu como os campos foi o jovem pequenino. Essa vírgula não é muito boa, não, tá? Vamos dar uma corrigidinha na prova também. Porque aqui está separando o sujeito do predicado. Mas, provavelmente, isso aqui é verdadeiro, porque o sorriso do velho sábio foi para o jovem pequenino. Mas vou lá na letra D de devo estudar. O sábio se vestiu como os campos. Não, o sábio estava lá para dar conselho. O sábio não se vestiu como os campos. O que é comprovado pelo fato de ele ser confundido com o campo. Quem passou por isso aqui foi o jovem pequeno. Então, essa daqui é o nosso moço sem dente. Ainda que eu considere essa palavra aqui meio forte ou meio descontextualizada, eu vou aceitar. Ainda que exista uma vírgula entre esse jeito predicado nessa alternativa, como ela é de interpretação de texto, eu vou aceitar e não vou fazer cara feia para a banca, porque cara feia é fome, não vai adiantar. Então, não adianta você ficar olhando ali para a banca e falar assim, não concordo, beleza, gente, tem coisa muito pior no mundo, tem gente morrendo de fome. Então pensa comigo, não adianta fazer cara feia para isso aqui, tá? Então a pessoa vai ter que aceitar a questão e basicamente entender que aqui, ó, é o jovem pequeno que se vestiu como os campos, o que é comprovado pelo fato de ele, aqui ó, agora a roupa do jovem pequeno era de tantos pedaços que ninguém poderia dizer como havia começado. E estando ele quem? O jovem pequeno lá fora, uma manhã, com os pés afundados na terra para receber a primavera, um pássaro o confundiu, o jovem pequeno. Aqui, ó, vendo a cadeia de anafóricos, ó, o jovem pequeno, ele o confundiu com o campo e veio pousar em seu ombro. O sábio olhava tudo e sorriu. Então, neste caso aqui, a gente percebe que a perspectiva do sábio é uma perspectiva de observador.
E nesta prova da MS Concurso, com 10 questões, apenas esta questão é de interpretação de texto. Todas as demais serão questões de natureza gramatical. Então, nossa resposta à questão, letra D, de devo estudar até passar no concurso da minha vida. Depois, eu tenho o seguinte: referindo-se a encontros vocálicos, as palavras do texto estudiosos, sábio, estudiosos, frio, poucos, são respectivamente. Quando eu comecei a fazer a questão, olha como é que eu fiz. Sábio. Por quê? Se tem acento no vizinho, eu deixo o final juntinho. E eu sei que isso aqui é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. É assim que a gente costuma ver essa palavra. E eu sei que quando eu procuro essa palavra no dicionário, muitas vezes eu vou encontrá-la assim, ó, sábio. Por que eu vou encontrar essa palavra com esses dois pontos aqui? Marcando que é possível se fragmentar esse ditongo, transformando-o em hiato. Só que olha como é que a banda toca. Eu fiz várias questões da MS Concursos e em todas as questões ela considerou a palavra, foi logo como proparoxítona e considerou esse encontro como hiato. Então, por exemplo, considerando a sua banca, eu diria o seguinte: paroxítona terminada em ditongo crescente, para ela tá fora de moda, para a sua banca. Até o presente momento, 3 de maio de 2023, pegando questões dos últimos 4 anos da sua banca, tá? Porque eu peguei questões dos últimos 4 anos para resolver. Deram mais ou menos 300 e poucas questões nos últimos 4 anos de língua portuguesa da sua banca. E ainda vou fazer mais, mas assim, tomando essas questões como exemplo, eu percebi que para a sua banca, isso aqui está fora de moda. Então, cada banca é de um jeito, tem problema? Não, a gente aceita. Fora de moda para a MS Concursos, ou seja, não é para todas as bancas, a maioria, inclusive, não vai considerar assim, não. Aí, na hora que eu estava fazendo a questão, obviamente, eu queria que isso aqui ficasse junto, mas fui fazer o resto, ó. Estudiosos. Aqui, claramente, um hiato, beleza? Fui fazer a palavra frio, claramente, um hiato. Fui fazer a palavra poucos, eu sei que na palavra poucos eu tenho um ditongo, poucos, ok? Então eu tenho que as palavras aqui são respectivamente. A resposta que eu queria não tinha, mas eu sabia que essas duas eram hiato e a última era ditongo. Então eu fui procurando assim, ó, hiato, hiato e ditongo. Só podia ser essa. Aí eu deduzi o que aconteceu aqui, ó. Ó, beleza, a banca considerou que a palavra deve ser uma proparoxítona e eu já fiz outras questões da banca. Então, ela já trouxe em outras a palavra proparoxítona, não escreveu nem eventual. E hiato. Bom, então eu já sei o seguinte, que para esta banca é comum a gente ter que as proparoxítonas eventuais são tratadas apenas como proparoxítonas e que o seu encontro vocálico é descrito como hiato. Então, nós já estamos no primeiro dia de aula da nossa banca, dando uma dica super preciosa as considerarem as provas dos últimos 4 anos, porque a banca vai mudar de perfil, né? E aí eu não quero ser feia de falar coisa com vocês que não pode acontecer. Então, beleza. Aqui, ó. A se considerarem as provas anteriores da banca, as palavras paroxítonas terminadas em ditongos crescentes são consideradas como proparoxítonas. E aí a banca não usa muito a palavra eventual. Isso acontece, gente, é uma proparoxítona eventual. Então, são consideradas como proparoxítonas e
o encontro vocálico é tomado como hiato mesmo. Então, beleza. Eu já sei como é que essa banca vai trabalhar. Ah, Flávia, me dá exemplos. Ela vai trabalhar a palavra silêncio, por exemplo, já vi uma prova que tinha essa palavra, e ela vai considerar que a palavra silêncio é uma proparoxítona e que esse encontro aqui é um hiato. Ela vai trabalhar a palavra grêmio, ela vai trabalhar mesma coisa. Ah, ela vai trabalhar a palavra horário dessa forma. Ela vai trabalhar a palavra sábio, que está aqui nessa prova, dessa forma. Então, a se considerarem as provas anteriores, as palavras paroxítonas terminadas em ditongos crescentes são consideradas como proparoxítonas pela banca e o encontro vocálico é tomado como hiato. Pronto, gente, sem sofrimento, a gente está aqui para estudar a realidade da banca. Beleza, outras provas vão escrever proparoxítono eventual, que é o mais correto, ou vão trabalhar esses encontros como ditongos crescentes. Beleza, sua banca não trabalha assim, tá tudo certo, a gente vai sobreviver, né? E na prova também você vai olhar as demais alternativas, que é mais ou menos igual uma questão dessa daqui. Eu olhei as outras palavras e a única resposta que dava era a letra C, né? Você não vai errar em desfavor de três palavras, então você vai ter que avaliar o contexto sempre. Então aqui, ó, eu avaliei esses encontros que eu tinha certeza, né? Falei assim, beleza, esse daqui é até igual, ó. Sabia que eram dois hiatos. Esse daqui eu tinha certeza que era um ditongo. Esse aqui eu também tinha certeza que era um ditongo crescente. Mas eu sabia que isso aqui poderia ser uma proparoxítona eventual. Então eu já tinha uma noção que essa regra poderia ser modificada, que a palavra poderia estar no dicionário dessa maneira aqui. Bom, dito isso, nós vamos para a nossa próxima questão e nós já estamos tipo apaixonados pela MS Concurso. Primeiro, porque a gente sabe que dá para gabaritar. É uma prova gabaritável. Isso é bom, gente. Isso é ponto positivo para você, porque se você estudar, vai dar certo, vai dar bom. Então, é uma prova gabaritável. Segundo, as especificidades que ela traz em determinados conjuntos teóricos são totalmente razoáveis, ou seja, há embasamento para essas especificidades, porque o problema é quando a banca inventa um trem que ninguém nunca ouviu falar. Então não tem isso na sua banca. É uma banca mais superficial e com algumas pequenas especificidades que o seu curso vai dar conta delas com o pé nas costas. Pode ficar tranquilo. Então, depois a gente tem o seguinte. Temos uma tirinha, e aí você já sabe que a sua banca adora colocar tirinha. Só que toda vez que ela bota uma tirinha, ela quer que você classifique a oração, ou olha o acento, ou seja, não interpreta a tirinha. Bom, olhei a tira. Mesmo com a liberação, aqui não tem verbo, né? Isso aqui é uma expressão adverbial concessiva, né? Um adjunto adverbial concessivo. Vou continuar usando máscara. Vou continuar usando, isso é uma locução verbal, com 3 verbos, ó. Locução verbal, essa locução toda equivale a usarei, ó. Mesmo com a liberação, usarei máscara. Vou continuar usando, quer dizer, usarei máscara. Beleza? Atualmente, isso aqui é uma vírgula. O desenho é meio borrado, mas é uma vírgula. Atualmente tem muita hipocrisia no ar. Bom, atualmente ele fez outra oração. Essas orações estão separadas por vírgulas. Aqui a gente tem um coloquialismo, né? Tem muita hipocrisia. Esse tem é um traço de oralidade, é informal isso aqui, né? Teria que ser para formalizar, há muita hipocrisia. Vamos lembrar o que acontece aqui, porque a gente está aqui para revisar, né? O verbo ter não pode ser usado com valor existencial. Então, são orações separadas por vírgulas. O verbo ter é um traço de oralidade ali, né? Ele pode ser substituído pela forma haver. Então, o verbo ter não pode ser usado com valor existencial. Eu poderia trocar por há muita hipocrisia no ar.
são verbos que constituem uma locução verbal, vou continuar usando, logo eu tenho um período composto por duas orações independentes entre si. Se essas orações são independentes, a gente já sabe que a relação é de coordenação. Se elas estão separadas apenas por vírgula, eu já sei que é uma coordenação assindética. O que é uma coordenação assindética? Com ou sem conector, gente? Uma coordenação assindética é uma coordenação sem conector. Então, no quadro temos duas orações coordenadas assindéticas, verdadeiro. Assindéticas porque sem conector. Elas estão separadas apenas por vírgulas. Então, já sei que a minha resposta é a letra A, de amo estudar português. Um período simples, uma oração absoluta. É o sonho de toda mulher, né, gente? Ser única no período. A gente não quer ser nem única para sempre. A gente só quer ser única no período. Nosso sonho é ser uma oração absoluta. Reinar sozinha em um dado período de tempo. No caso aqui, o que seria um período simples? Apenas uma oração. Como eu tenho dois núcleos verbais, né, vou continuar usando, que é uma locução, e o tem, que está empregado inadequadamente, mas é uma forma verbal, são duas orações. Toda oração se constitui em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Se eu tiver mais de um verbo, né, e esses verbos não estiverem constituindo locução, ou se eu tiver mais de um verbo e uma locução verbal, por exemplo, eu vou ter um período que composto. Então, período simples, oração absoluta, constituído por uma única oração. Vamos dar exemplo, porque a gente está aqui para aproveitar e exemplificar essas coisas. Pode ser até com mais de um verbo, só que esses verbos vão constituir uma locução. Vamos supor que eu pegasse isso aqui e colocasse assim, ó, mesmo, que fica, né, aqui, ó, mesmo com a liberação, vírgula, vou continuar usando máscaras. Isso aqui é um período simples, porque apresentou apenas uma estrutura verbal. Então, isso é uma locução verbal, o nosso período é simples. Então, no caso, uma oração é constituída em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, a partir de um verbo ou de uma locução verbal. Beleza. Duas orações subordinadas adverbiais. A primeira coisa que eu já vou te dizer é que isso aqui é impossível. Imagina que eu estou num período subordinado, tá? Se o meu período é composto por subordinação, alguém tem que mandar nessa palhaçada. Então, ó, um período que é composto por subordinação, essencialmente, ele precisa de um negócio chamado quem manda. Ele precisa da oração principal. É claro que eu posso ter um período com duas orações subordinadas, só que desde que eu tenha uma terceira oração considerada oração principal. Então, onde houver um negócio chamado subordinada, haverá um negócio chamado principal. Eu preciso de uma oração denominada principal. Então, o meu período ele só tem duas orações. É um período composto por duas orações. Se eu estou chamando as duas de subordinadas adverbiais, quer dizer que tem alguma coisa errada. Eu preciso que uma seja a principal e a outra seja a subordinada. Então, vamos exemplificar isso aí. Vamos primeiro colocar uma observação assim, ó. Nas relações de subordinação, então, nas relações de subordinação, sempre haverá uma oração denominada principal. Se eu tenho a subordinada, eu tenho
a principal, beleza? Então, duas orações subordinadas adverbiais, eu tenho que fazer um período com no mínimo 3 orações. Eu tenho que fazer assim, ó. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Mesmo que, eu coloquei um que, ó. Mesmo que haja um verbo, a liberação das máscaras. Mesmo que haja liberação das máscaras, eu as usarei quando eu quiser. Beleza. Olha o que eu tenho aqui, ó, na minha estrutura. Mesmo que haja um verbo aqui, a liberação das máscaras, isso aqui é uma oração subordinada adverbial concessiva. Eu as usarei, no meu caso aqui é o que eu estou chamando de oração o quê? Principal, é a que não apresenta conector. Quando eu quiser, eu coloquei uma outra ao verbo dela, cada uma com seu verbo, oração subordinada adverbial, nesse caso, uma oração adverbial temporal. Então, mesmo que haja liberação das máscaras, eu as usarei quando eu, o que, gente? Bem entender. Para eu ter duas subordinadas, eu preciso ter uma principal. Ah, Flávia, mas não tem que ser uma principal para cada subordinada? Não, não foi isso que a gente falou. A gente falou assim, que quando houver uma oração subordinada, uma relação de subordinação, haverá uma principal. Eu posso ter uma para cada? Posso, mas eu posso ter uma principal para um monte de subordinada? Também pode. Eu sou uma mãe, no caso, na minha casa, a principal mãe de 3 filhos, 3 subordinados. Mas se eu tivesse um filho só, eu seria a principal e o meu filho único seria o meu subordinado. Mas graças a Deus eu tenho mais subordinados aqui para acolher as minhas demandas, 3 subordinados. Porque nessa relação familiar existe hierarquia, com certeza. Eu mando e os meninos obedecem. Por quê? Porque é assim. Deus fez a mãe para mandar e os meninos para obedecer. Quando eu acho que precisa, eu explico. Ah, isso, por isso, por isso. Quando eu acho que já passou da conta, Tatá, por exemplo, que é o menor, quando eu acho que ele começa a perguntar demais, eu falo, Tatá, acabou, é a hierarquia que manda, tá? Acabou, não vai, pronto, ou vai, pronto. Senão fica 2 horas rendendo o assunto, né? Bom, orações coordenadas sindéticas. O que são orações coordenadas sindéticas? São aquelas que apresentam o quê? Conector. Então, eu vou colocar um período em que as duas são sindéticas. Ó, ora estudava com videoaulas, tudo junto, sem hífen. Ora lia materiais de apoio. As coisas se complementam. Então, ora estudava com videoaulas, ora lia materiais de apoio. Então, no caso aqui, as duas orações são independentes, portanto, elas são coordenadas, e sindéticas porque são introduzidas por conector. Coordenadas são sempre orações independentes. E sindéticas são as orações introduzidas com conector. Eu costumo brincar e falar assim, ó, relação de coordenação é casamento, porque o ideal é que não exista dependência. Cada um tem o seu dinheiro, cada um tem a sua vida e ninguém depende de ninguém. É uma relação de coordenação. E relação de pai e filho é uma relação de subordinação. Pai e mãe mandam e o filho acata. Então, é uma relação de subordinação. Só para você gravar aí um pouquinho. Dito isso, nós já podemos passar para a nossa próxima questão. E toda vez que nós estivermos aqui fazendo questões, né, nosso objetivo vai ser revisar, gente. O nível de detalhamento é importante, porque você vai aprendendo e fixando aquelas matérias, né? Quanto à flexão de grau do adjetivo, aí o menino olhou para isso e falou assim, não, pelo amor de Deus, não é possível que a minha prova vai cobrar grau. Pois é. A MS Concursos é uma banca fácil, vou de novo, é totalmente viável gabaritar a prova, mas ela cobra assuntos aleatórios. Então não é igual uma FCC que toda prova vai ter uma questão de verbo, uma questão de pronome, e não vai inventar a moda de cobrar às vezes umas coisas que são muito estranhas à gramática de todo dia, ou seja, ao uso padrão da língua. Já a MS Concursos vai cobrar. Não tem problema, porque ao longo do nosso curso nós vamos estudar todos esses conteúdos.
Então, quanto à flexão de grau do adjetivo, relacione a coluna 1 com a coluna 2 e marque a alternativa correta. Antes, tá? Esquece isso aqui, eu vou fazer um quadrinho para vocês. Adjetivo, que é a nossa base ali. Adjetivo, eu tenho comparativo. Comparativo pode ser de igualdade. Vou colocar primeiro de superioridade, tá? De superioridade. E aqui eu vou até colocar um asterisco, porque se fosse uma banca mais difícil, ó, eu ia trazer uma observação bem legal que tem nessa lógica de superioridade. De superioridade, de igualdade ou de inferioridade. Toda vez que for superioridade, a gente vai ter a lógica de mais, um adjetivo qualquer, que ou do que. Esse do que está aparecendo aqui antes do que é facultativo. Então, ele é mais bonito do que o irmão ou ele é mais bonito que o irmão. Esse asterisco, ele aparece aqui porque em algumas situações a gente tem formas sintéticas. Maior, menor, pior e melhor. Essas formas são de superioridade. Esse é um ponto que a banca poderia ter cobrado, que não é tão fácil. Porque quando eu coloco lá, por exemplo, assim, ela é menor do que eu, né? Minha irmã é menor do que eu. Mentira, mas enfim. Minha irmã é menor do que eu. Quando eu coloco menor, a gente já pensa assim, inferioridade. Só que menor quer dizer mais pequeno. Então, isso é um comparativo de superioridade. Essas formas sintéticas, maior, menor, pior e melhor, são formas de superioridade. Especialmente o menor e o pior, vocês têm que ficar muito atentos, porque a gente tende a achar por conta do sentido que é o que, gente? Inferioridade. Então, se eu falar que ela é menor que eu, isso quer dizer que ela me supera quando o concurso for quem é menor, beleza? Se eu falar que ela é pior que eu em português, se o concurso é quem é pior em português, ela é ganhadora. Então, pior quer dizer mais ruim. Menor quer dizer mais pequeno. Então, essas palavras trazem mais dentro delas. São formas sintéticas, beleza? De superioridade. Como são formas sintéticas de superioridade, ali está implícita a noção do mais, ok? Então, isso aqui chamando a sua atenção, não foi cobrado nessa prova, mas poderia cair, né? Bom, comparativo de igualdade. O que eu vou ter? Tão, tal, qual, igual a, como, igual a. Então, aqui eu tenho conectores que trazem a ideia de igualdade. E aqui sempre vai aparecer menos. Quer ver uma coisa que você pode anotar que de repente vai facilitar a sua vida? Toda vez que for inferioridade, o menos estará escrito. O mais, ele pode não vir escrito, só que o menos não tem essa prerrogativa. Porque as formas sintéticas são formas de superioridade. Então, esse menos que você está vendo aqui, ó, ele vai vir escrito eterno e amém. Então, para ser inferioridade, precisa ter menos escrito. Então, precisa ter menos escrito em caso de inferioridade. É o tanto de coisa que a gente aprende fazendo uma pequena prova. E aí, eu venho aqui para baixo e vou trabalhar superlativo. O superlativo, ele tem uma noção de intensidade. Existem dois tipos de superlativo. Superlativo absoluto, que não depende de ninguém. Esse superlativo absoluto, ele se divide em analítico e sintético. O sintético usa sufixos ou prefixos. E o analítico, ele usa palavras que vão indicar tamanho. Então, muito, por exemplo, um advérbio, né? Então, o analítico, deixa eu colocar assim para ficar melhor.
Ele vai ter o advérbio mais o adjetivo. Tipo, casa muito bonita, muito bela, belíssima, beleza? Então, um intensificador vai ter um advérbio, são duas palavras. E no sintético, a gente vai ter acréscimo de afixo, prefixo, sufixo. Normalmente, isso aqui, ó. Íssimo, ílimo, érrimo. Então, no sintético, acréscimo de afixos. O que são afixos? Prefixos e sufixos. Bom, e eu também tenho um superlativo relativo de inferioridade. Inferioridade vai aparecer o menos, e de superioridade, que vai aparecer o mais. Então, aqui vai ter o menos e aqui vai ter o mais. Bom, então eu já sei como é que é a flexão de grau do adjetivo. É esse esquema. Agora, fazer a questão é mais tranquilo, porque eu já conheço a matéria. Então, tô lá observando. Aquele aluno é mais adjetivo, desatento, mais, desculpem, o intensificador, o adjetivo que eu tô precisando e a comparação, ó, que ou do que. Então, olha o que eu tenho. Grau comparativo. Ah, por que eu sei que é comparativo? Por causa desse elemento. Grau comparativo de superioridade. Então, 1 é grau comparativo de superioridade. Este é um piloto velocíssimo. A gente já sabe que isso aqui vai ser um grau, como intensifica, superlativo, absoluto, porque não tem o mais, a menos, absoluto sintético. Por que ele é sintético? Porque houve uso de sufixo. Então, é um grau superlativo absoluto sintético. Este é um piloto muito veloz. Eu usei um advérbio mais um adjetivo. Quando eu uso um advérbio mais um adjetivo, eu tenho grau superlativo absoluto analítico. Ah, por que apareceu analítico? Porque eu tenho advérbio mais adjetivo. Aquele aluno é menos desatento, menos, ó, é um intensificador de inferioridade, né? Vou colocar elemento de inferioridade. Que no mais a gente pode colocar inferioridade para não confundir. Vou colocar a superioridade aqui. Menos desatento, que é o nosso adjetivo, e isso aqui que é o nosso elemento de comparação. Como eu achei esse do que, eu tenho grau comparativo, né? Aí de inferioridade, que o menos está escrito. Grau comparativo de inferioridade. Beleza, agora a gente já consegue fazer. Vou olhar lá o que é o meu A. Grau comparativo de igualdade. Vai ser esse tão quanto aqui, ó. Vai ser o 5. Então, grau comparativo de igualdade. A, 5. Grau comparativo de superioridade. B. Superioridade vai aparecer aqui, ó. 1. Desculpem. Inferioridade vai estar aqui, ó. 4. C, 4. Absoluto sintético, 2. E absoluto analítico, 3. É 3. Então, estou procurando um A5,
B1, C4, D2 e E3. São várias questões na MS Concurso são de ligar os pontos. Beleza, são questões tranquilas. É o que eu tô falando com vocês. Se vocês olham essa questão aqui, ela é uma questão que um aluno que estudou, gente, vai agradecer a Deus por ela ter caído, porque ela é fácil, né? Ela só precisa de um conhecimento teórico simples. Então, resposta letra B, de bom continuar estudando. Depois, referindo-se a palavras, sílabas, divisão e tonicidade, marque V ou F para verdadeiro ou falso, conforme o caso. Essa é uma questão de conceito. Então, nesta prova, por exemplo, havia duas questões de conceito. Sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas emitidos num só impulso da voz. Impulso expiratório. Bom, Flávia, a sílaba pode ser um fonema só? Uai, se eu tiver uma sílaba com uma única letra, é possível, né? Então, isso aqui existe? Existe. Eu posso ter a sílaba como sendo a representação de um som único. Então, é possível. Ah, é o mais comum? Claro que não, né? Mas é possível sim. Então, a sílaba pode ser um fonema? Pode, ou pode ser um conjunto de fonemas. Vamos só para vocês terem uma ideia de que a sílaba pode ser um fonema. Vou pegar um artigo, né? Beleza? Artigo. Sílaba única. Né? Um monossílabo átono. Então, nesse caso aqui, ó, esse A é um monossílabo átono. Ou grupo de fonemas, é o mais comum, emitidos num só impulso de voz. Isso é o mais importante. Incluindo, né, a lógica expiratória, porque você vai verbalizar isso aí. Ok. Então, isso aqui que tá aqui é verdadeiro. Se você não tivesse muita segurança, o ideal é que você lesse os demais. Na língua portuguesa, a sílaba se forma necessariamente com uma vogal, a que se agregam ou não semivogais ou consoantes. O núcleo da sílaba é sempre uma vogal. Em português não existe não existe sílaba sem vogal. Então aqui, ó, na língua portuguesa, né? Não há sílaba sem vogal. Então, na língua portuguesa, não há sílaba sem vogal, de modo que isso aqui é verdadeiro. A divisão silábica faz-se pela silabação. Então, quando eu penso, a divisão silábica se faz pela silabação. Isto é, pronunciando as palavras por sílabas. Na escrita, separam-se as sílabas por meio de hífen. É verdade. Então, eu estou lá fazendo a divisão de uma palavra. Tungstênio. Se fosse para qualquer outra banca, eu ia deixar esse final aqui junto. Mas só a banca eu vou ter que fazer assim. Tungstênio. A gente já sabe que a sua banca considera isso aqui uma proparoxítona, um hiato. Isso aqui fica tudo junto porque não existe sílaba sem vogal. Então, a divisão silábica se faz pela silabação, em que as sílabas são pronunciadas. E na escrita, essa silabação é marcada por hífen, tanto que quando a gente faz a translineação muda de linha, coloca hífen. Na escrita, não se separam letras representativas da mesma sílaba. Até aqui é verdade, se está na mesma sílaba, não pode ficar separado. Não se separam letras que representam ditongos, verdade. Tritongos, verdade. Hiatos, mentira. Hiatos são duas vogais em sílabas, o quê? Separadas. Então, os hiatos apresentam vogais em sílabas separadas. Então, esse finalzinho aqui não estava certo, não, né? Então, vamos pegar a própria palavra hiato de exemplo. Então, esse daqui, falso. Esse aqui, verdadeiro. Então, hiato são duas vogais em sílabas separadas, beleza? Bom, de modo que a nossa sequência vai ser a letra A. De amanhã vamos estudar conceitos de sílaba, fonema, grafema, morfema, porque eu posso ter uma questão com um embasamento um pouco mais conceitual e será necessário que eu domine, por exemplo, qual que é a diferença de fonema para grafema, né? Fonema é uma perspectiva sonora e grafema é uma
perspectiva gráfica. Então, é a representação gráfica dos fonemas. E aí, a gente vai trabalhando isso aqui também ao longo do curso. Só para você já ir conhecendo a sua banca, dando a ela uma identidade. Nessa prova com 10 questões, a gente tem 2 de conceito, tá? Bom, aí uma bem simples de aplicação direta das regras. Marque a alternativa incorreta. Você quer o ascendente, ó. Sobre a classificação dos verbos quanto à predicação verbal. Flávia, o que é predicação verbal, minha filha? Predicação verbal, fazendo um resuminho bem simples, tá? Também é chamada de transitividade. A gente vai ver isso detalhadamente ao longo de todo o curso, né? A gente vai fazer muita questão. Então, predicação verbal, também chamada de transitividade, tem a ver com as formas de complementação do nosso verbo. Então, eu posso ter um verbo chamado de intransitivo. O que caracteriza um verbo intransitivo? Flávia, eu posso falar que todo verbo intransitivo tem um sentido completo? Isso não é uma boa, não. Por quê? Existem alguns verbos que a gente chama de intransitivos adverbiados. Eles precisam de um adjunto adverbial para completar o sentido. Então, a melhor classificação para a gente falar que um verbo é intransitivo é que ele exprime uma ação, ele não é de ligação, mas ele não apresenta objeto direto e nem apresenta objeto indireto. Então, é a falta desses termos que faz com que um verbo seja intransitivo. Então, aqui, ó, intransitivo. Não apresenta OD, não apresenta OI. Então, é um verbo intransitivo. Verbo transitivo direto apresenta objeto direto. O objeto direto normalmente é um complemento sem preposição, mas não quer dizer sempre. Então, normalmente o complemento direto dispensa preposição, beleza? Então, normalmente o complemento direto dispensa preposição. Ah, em todos os casos? Não, a gente vai trabalhar isso também. Bom, o meu verbo ele pode ser transitivo indireto. Quando o meu verbo é transitivo indireto, ele apresenta objeto indireto. O que é o objeto indireto? É um complemento preposicionado. Essa preposição pode estar até implícita, mas o complemento é preposicionado. Então, complemento preposicionado. Aí eu posso colocar assim, preposição explícita ou implícita. Bom, eu posso ter um verbo que apresenta esses dois aqui, ó. Eu posso ter um verbo que vai ser verbo transitivo direto e indireto. Apresenta dois complementos de naturezas distintas, um com e outro que sem preposição. Então, OD mais OI ou, né, OI mais OD, porque a ordem não faz diferença aqui. E eu posso ter um verbo de ligação. O verbo de ligação ele tem alguns requisitos. Existe uma listinha dos verbos que normalmente são de ligação. Então, o verbo de ligação ele não exprime ação. Então, não pode ser um verbo que exprima ação, beleza? A gente costuma dizer o seguinte, esse verbo tem que estar numa lista, que eu vou já forçar aqui com vocês, e ele vai ter que apresentar um predicativo do sujeito. Flávia, mas tem verbo fora da lista, não tem? Tem, gente, mas a lista é muito segura para você trabalhar para uma prova de concurso público. Então, se você souber esses 10, pode ter certeza de que vai dar certo. Então, assim, a lista, ela vai te ajudar. Existem outros? Sim. Então, vamos começar por aqui. Existem verbos fora da lista? Sim. Eles são importantes para a sua prova? Não. O que a gente vai estudar aqui vai ser suficiente para a sua prova. Pode ter certeza disso, tá? E aí depois você vai falar, olha, não, beleza, isso aqui... É porque cada estudo tem um objetivo, né? Você está estudando, por exemplo, uma reflexão sobre a língua, é um negócio. Aqui você está estudando com foco numa prova. Então, a gente conhecendo a sua banca, vai dar tudo certo. A gente vai estudando a banca para poder te dar o máximo de segurança de que aquele conhecimento ali vai ser o suficiente, tá? Porque não dá para estudar tudo, né?
Então aqui, ó, a gente tem ser, estar, que você já vai começando a pegar esses verbos. Continuar. Sempre isso aqui, ó. Verbo de ligação não exprime, tá? Então, ser, estar, permanecer, ficar. Continuar, parecer, tornar-se, viver, andar, virar no sentido de estar. São os principais verbos aí quando a gente avalia a lógica de verbo de ligação. Nosso top 10, tá? Isso aqui costuma ser mais do que o suficiente. Vou deixar aí de vocês falar assim, existem outros. Sim, o verbo pode ser eventualmente empregado como verbo de ligação. Bom, o que eu quero que você saia daqui hoje sabendo neste esqueminha? Que depois a gente vai ver até uma questão de conceito que é bem legal. A transitividade de um verbo, ou a predicação de um verbo, ela varia em função do contexto. Então não é assim, este verbo nasceu intransitivo, vai morrer intransitivo. Não. Ele tem ali uma inclinação para intransitivo, mas ocasionalmente eu posso usá-lo de outro modo e vice-versa. Então a transitividade, ela pode ser alterada em função do contexto. Então o contexto, ele tem impactos aqui na transitividade. E aí a gente vai colocar isso. Então a predicação verbal depende do contexto. Beleza? Então, quando a gente pensa na predicação verbal, ela depende do contexto. Bom, então, verbo intransitivo. Aqui, ó, vamos supor que eu tivesse esta frase aqui. Ela fala muito. Bom, quando eu tenho ela fala muito, o muito é um intensificador. Isso é um adjunto adverbial. Então, neste caso aqui, ó, verbo intransitivo sujeito. Ela fala muito. Flávia, eu quero o verbo falar como transitivo direto. Ela fala coisas importantes. Fala algo. Verbo transitivo direto. Indireto, ó, ela fala aos alunos. Isso aqui, objeto indireto. E se eu quisesse fazer os dois, ó, ela fala coisas importantes aos alunos. Então, fala algo a alguém, de modo que eu vou ter um VTDI. O falar não é um verbo típico de ligação, então não faz muito sentido a gente exemplificar com isso. Eu preciso desses daqui, ó. Então, eu falo assim, ó, ela continua interessada. Então, ela continua interessada no tema. Vou ter um verbo de ligação, beleza? Aqui fazendo uma análise ainda superficial. Gente, o nosso curso é completíssimo. Vai do básico ao avançado. Eu passo por todos os pontos da matéria detalhadamente. A única diferença, vamos dizer assim, de um curso, por exemplo, tipo o Total, o Gold, é que o enfoque que a gente vai dar aqui no curso é a questões da MS Concurso. Então, o Gold, ele tá ali com enfoque com bancas variadas e o Total também. No caso do preparação para o seu concurso especificamente, né? Como a banca é a MS Concurso, a gente vai trabalhar questões prioritariamente dessa banca. Tipo assim, 90% das questões serão dessa banca. Eventualmente eu dou algumas listas complementares com outros organizadores, até porque isso é importante. Eu falo que assim, é bom a gente trabalhar entre 80% e 90% da banca e fazer um pouco de questões de outras bancas. Por quê? Se a banca mudar o perfil, né, gente, a gente não fica refém da banca também, porque a banca pode mudar o seu perfil. Mas, para quem está começando agora, é possível compreender todos os conteúdos a partir deste curso? Sim. Nossa próxima aula, por exemplo, será uma aula de fonética. Então, eu vou explicar o que é fonema, aí depois eu vou explicar o que é dígrafo, o que é ditongo, o que é tritongo, ou seja, todos os pontos essenciais aí da teoria. E vamos fazer questões da MS Concurso. Se fosse num Total ou num Gold, nós faríamos listas de bancas variadas. Essa é basicamente a diferença, tá? Então, não é necessário ter uma base complementar e nem ter uma base prévia para fazer o curso de teoria, mas correção de provas com foco na MS Concurso.
Agora, se você está aí do outro lado e vai fazer apenas o curso de correção de provas, porque a gente tem os dois, né? Eu estou pressupondo que você já tenha um domínio teórico. Então, no curso de correção de provas, o objetivo do aluno é reconhecer os pontos, né, vamos dizer assim, específicos trabalhados pela banca. É fazer um mapeamento da prova. Então, nesse caso aí, a gente também vai ter esse curso. Você tem as duas opções, tá? Então, eu tenho um curso que é de teoria e questões, e tem um curso que é só de questões. Tem os dois, são dois cursos diferentes, ok? Um é com teoria e exercícios, as duas coisas ao mesmo tempo, e o outro curso é apenas de exercícios. Aí o aluno tem que escolher aquilo que se adapta melhor à realidade dele, tá? Então são dois cursos diferentes. Por quê? Porque tem menino que já estudou a teoria 10 vezes, só tá precisando aí entender um pouco da banca, né? Gustavo, hoje nós estamos gravando uma prova da MS Concursos para conhecer o perfil da banca. Essa prova, ela vai ser colocada nos dois cursos, tá? Mas o curso de questões, ele segue assim o tempo inteiro, só com questões. E o curso de teoria, não. Ele vai ter a matéria e depois uma lista de questões só de fonética. A matéria de ortografia e depois uma lista de questões só de ortografia. Então, o curso de teoria mais correção de provas, eu vou mesclando teoria e questões. E no outro, eu vou fazendo só questões também. Tá? Então, o objetivo do aluno é que tem que ficar claro. Eu preciso do embasamento, teoria mais correção de provas. No outro, eu preciso apenas me familiarizar com a organizadora, tá? Bom, então, resumindo isso, então no curso a gente vai revisando as questões assim, ao longo de todo o curso, beleza? E aí a gente vai para a questão, ó, nossa questãozinha aqui, voltando. Marque a alternativa incorreta sobre a classificação dos verbos quanto à predicação. Quando eu falo a água está fria, está é um verbo da minha lista, está acompanhado de predicativo do sujeito. A água é o sujeito sintático, eu tenho um verbo de ligação, beleza? Logo, verdadeiro isso aqui. Fui e voltei. Eu fui, sujeito oculto, né? Eu voltei. Isso aqui é um período composto por coordenação, a gente aproveita para estudar essas coisas, porque já vai trabalhando mais coisas. Então, período composto por coordenação. A segunda oração é sindética aditiva, né? Bom, fui, não tem OD, não tem OI. Voltei, nada de OD, nada de OI. Logo, verbo intransitivo, beleza? As crianças, sujeito, tornaram-se rebeldes. Rebeldes, qualidade do sujeito. Então, nesse caso, eu tenho um predicativo do sujeito. E isso aqui é um verbo de ligação, beleza? A empresa, sujeito, fornece comida aos trabalhadores. No caso aqui, a empresa fornece algo a alguém. Se eu tenho que a empresa fornece algo a alguém, o meu verbo é transitivo direto e indireto. Por quê? Ele tem dois complementos de naturezas o quê? Distintas. Como esses complementos são diferentes, eu vou chamar o meu verbo de transitivo direto e indireto. Então, questão 6, letra D, de deve estudar. E essa matéria, gente, de predicação verbal, ela é muito explorada em prova. Por exemplo, nesta prova aqui, você tem uma outra questão que cobra a mesma matéria, tá? Então, vamos lá observar isso aqui, ó. Sobre os termos integrantes da oração. A primeira coisa que o menino tinha que ter na cabeça é isso aqui, ó. Olha o menino pensando, nossa, eu não sei nem o que é isso. Ele tinha que ter uma noção dos termos da oração. Tinha que falar assim, beleza, abriu um lequezinho na cabeça dele. Aí, termos da oração, ele pensou, existem os termos que a gente vai chamar de essenciais. Quais são esses termos essenciais? Sujeito e predicado são chamados termos essenciais. Existem os termos integrantes.
E só pelo nome, ó, eles integram, quer dizer, eles realmente fazem falta dentro da frase. Termos integrantes: objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e a maioria dos autores ainda vai colocar agente da passiva. Ah, minha banca considera agente da passiva? Considera, porque apareceu até na questão. Então, termos integrantes. Eu ainda tenho termos acessórios. Acessórios são os dispensáveis, tá vendo? O que vão ser os termos acessórios? Adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto. Ô Flávia, tá faltando um termo, vocativo, tá aqui embaixo. A gente fala que o vocativo, como ele se refere diretamente ao ouvinte, ele não é nem essencial, nem integrante, nem acessório. Então, o vocativo é um termo isolado da oração por se referir ao ouvinte. Então, é um termo isolado da oração por se referir ao ouvinte, beleza? Bom, aí volto lá para analisar a minha questão, que é acerca dos termos integrantes. Chamam-se, termos integrantes da oração, os que completam a significação transitiva de verbos e nomes. Isso quer dizer o seguinte: os que funcionam como OD, OI ou complemento nominal, verdadeiro. Inteiram, complementam o sentido da oração, por isso que eles são integrantes, sendo por isso indispensáveis à compreensão do enunciado, verdadeiro, porque somente os termos acessórios são dispensáveis à compreensão do enunciado. A gente pode até colocar isso. Somente os termos acessórios são dispensáveis à compreensão do enunciado. Então, somente os termos acessórios são dispensáveis lá à compreensão do enunciado, beleza? Então, verdadeiro. Os termos integrantes da oração são os seguintes, ó: complementos verbais, OD e OI, complemento nominal e agente da passiva, verdadeiro. Ah, minha banca considera agente da passiva? Sim, aí, ó. Objeto indireto pode ser construído por um substantivo, verdadeiro. A categoria que marca integrante é substantivo. Ou expressão substantiva, ok. Pelos pronomes oblíquos o, a, os e as. Aqui não tá ok, não. Esses pronomes não funcionam como objeto indireto. Esses pronomes funcionam... Aí, ó, no curso de teoria a gente vê isso detalhadamente, né? Funcionam como objetos diretos. Objeto indireto teria que ser lê ou o quê? Lês. Então, eles podem ser representados pelos pronomes oblíquos lê e lês, beleza? E por qualquer pronome substantivo, né? Que ocupe o lugar do nome. Então, essa daqui é erradíssima. O, a, os e as substituem termos sem preposição. São chamados de pronomes com função objetiva direta, beleza? O objeto direto, olha lá, pode acompanhar verbos de outras categorias, os quais, no caso, são considerados acidentalmente verbos transitivos indiretos. Fez nenhum sentido, né? Ó, o objeto direto vai fazer um verbo se transformar em transitivo indireto? Não. E ele é sempre regido de preposição expressa ou implícita. Tá. Onde é que tá o erro aqui, ó? O objeto indireto, é isso, ó. O objeto indireto pode acompanhar verbos de outras categorias. Verdadeiro. Isso é verdadeiro, tá? Vamos pensar, olha aqui, ó. Vamos pensar. Ficar normalmente é um verbo de ligação. Mas eu posso colocar um objeto indireto nele, ó. Ela ficou com a herança. E aí, nesta frase, o ficar,
que é tipicamente de ligação, sujeito. Como eu coloquei um objeto indireto nele, aqui ó, ele se transformou verbo transitivo indireto. Aí eu colocando tá aqui. Então, o verbo pode ocasionalmente mudar de transitividade? Pode. Vou pegar um outro, tá? O verbo chegar normalmente é intransitivo. Mas se eu colocar assim, ó, chegar, verbo intransitivo. Ela chegou a uma conclusão. Então, quem chega, chega a. Ela chegou a uma conclusão. Verbo transitivo indireto, porque eu acresci à frase um objeto indireto. E aqui o sujeito. Então, olha como é que eu corrijo esse item. O objeto indireto pode acompanhar verbos de outras categorias. Peguei um de ligação e peguei um intransitivo. Os quais, no caso, serão considerados acidentalmente transitivos indiretos. Aqui, ó. Se eu modifiquei a estrutura da frase, é verdade. Ele quem? O objeto indireto. É sempre regido de preposição expressa ou implícita. Desculpem, errado essa daqui por causa desse pedacinho aqui. Aqui que tá o erro, tá? Só nesse pedacinho. Isso tudo que tá falando pode acontecer, só que ele misturou dois tipos, né? Beleza? Bom, então é errada. Aí vou para a próxima, que é bem legal. Há casos em que o objeto direto, isto é, o complemento dos verbos transitivos diretos, vem precedido de preposição. É verdadeiro isso. Existe um negócio que chama objeto direto preposicionado. Só que ele ainda explica no detalhe, ó. Geralmente é a preposição a, verdadeiro também. Isso ocorre principalmente quando o objeto direto é um pronome pessoal oblíquo tônico, porque os pronomes tônicos, eles são obrigatoriamente preposicionados. Amava a mim. Vai ter que ter a preposição, né? Mesmo quem ama, ama alguém. Odiava a ti. Quem odeia, odeia alguém. Odiava a ti. Então, principalmente quando for um pronome pessoal tônico, porque o pronome pessoal tônico exige preposição. Então, isso é verdadeiro. Ou quando o objeto for o pronome relativo quem. Não é verdadeiro de novo. Quando o pronome é o quem, a preposição é obrigatória. Aqui, ó, a mulher, a quem amava, quem ama, ama alguém, ó. O objeto é esse aqui, ó. A quem amava era especial. Não dá para tirar esse A, ó, por causa da eufonia. A mulher, quem amava, era especial. Então, ele citou os dois principais casos. Quais são esses dois principais casos? Quando você tem um pronome pessoal tônico funcionando como objeto indireto, e isso acontece porque os pronomes pessoais tônicos são preposicionados, quer na função direta ou indireta, e no caso aqui, se ele estiver funcionando como direto, vai ter preposição do mesmo jeito. Ou quando eu tiver o pronome quem, e nesse caso também a preposição virá antes do quem. Bom, aí, olhando o que eu tenho aqui, ó, o último é verdadeiro, esse aqui é falso, a gente já sabe que a resposta vai ser essa. Mas vamos lá, verdadeiro, verdadeiro, errado por causa desses pronomes, vamos marcar aqui o pedacinho que está errado. Os pronomes adequados seriam lhe e lhes, e no caso aqui, errado, porque o objeto indireto faz com que o verbo se torne transitivo indireto, beleza? Então, e a última, verdadeira, e até a última é quase que uma revisão dos casos de objeto direto preposicionado, que é isso que acontece mesmo. Então, uma questão extremamente conceitual, coisa que é atípica em outras organizadoras, uma VUNESP, uma FCC, um SEBRASP, normalmente não trabalha dessa forma, mas rapidamente nós vamos pegar a linguagem da sua banca e vai dar tudo certo. Rapidamente a gente vai
conseguir trabalhar mostrando esses conceitos. E, gente, pelo que eu percebi, há poucas questões mal formuladas na sua prova, embora a banca seja pequena, que às vezes verifica muito naquele... É uma banca bem justa, ela só tem conteúdos muito variados, tá? Sua dificuldade está na quantidade de matéria e não no tipo de questão. Relacione as colunas referentes a figuras de linguagem e marque a alternativa correta. Por exemplo, a sua banca cobra as figuras de linguagem bem detalhadas. Tipo assim, uns nomes que ninguém tem o hábito de cobrar, que eu vou ter que complementar umas 10 figuras na minha aula padrão de figuras de linguagem, que geralmente eu abordo 30, para vocês eu vou abordar 40. Por quê? Porque, infelizmente, ela coloca muita figura na prova. Por exemplo, eu nunca trabalhei essa figura aqui, ó, em aula, reticência. Tudo bem, eu sei o que é essa, também provavelmente não erraria a questão por causa disso, mas é uma figura que eu não costumo trabalhar. E a banca vai lá, reticência, tá? Mas não é só essa não, ela coloca umas bem com os nomes mais exóticos, tá? Cinerese. Então, relacione as colunas referentes a figuras de linguagem e marque a alternativa correta. Hipérbole, exagero. Personificação, também chamado de prosopopeia, perdeu o acento com a reforma, né? Consiste em dar vida a seres o quê? Inanimados. Então, atribuição de características humanas a seres inanimados. Então, atribuição de características humanas a seres inanimados. Reticência é uma figura que sugere continuidade, prolongamento do raciocínio. Então, continuidade. Retificação, o próprio nome já está falando, corrigir, né? Então, uma correção. Inversão, uma figura também chamada de hipérbato, tem a ver com a alteração da ordem direta, também chamada de ordem canônica. Então, hipérbole é um exagero, né? Por exemplo, se eu falasse assim, desde quando nasci queria ser funcionário público. Não é muito verdade, a gente vai pensando nisso no meio do caminho, entendendo as vantagens e, obviamente, as desvantagens de toda escolha, né? Então, desde quando nasci é um pouco de exagero, né? Na maternidade, nossos destinos estavam entrelaçados, lá da música Exagerado. Claro que não, né? Nossos destinos foram cruzados na maternidade. Claro que não, é uma hipérbole, isso aí é só uma forma de exagerar a conexão entre duas pessoas. Personificação. A Frida conversa comigo. Frida, minha cachorra, ela conversa, gente. A Frida fala, literalmente. Ela fala de várias formas, mas ela verbaliza todos os sentimentos dela. Se ela tá com raiva, né? Se eu deixar ela sozinha, meia hora ela come uma samambaia. É bem complicado. Reticência, ideia de continuidade. Então, ela pensava em coisas importantes, em coisas relevantes, em coisas muito úteis, e aí eu posso deixar reticências. Ou senão, assim, foram levados ao hospital com vida, mas não reticências, não sobreviveram. Dá para até inferir, né? Lê o livro todo, ou melhor, as páginas indicadas pelo professor. Quando eu falo ou melhor, eu retifiquei, né? Inversão, quando eu troco a ordem da frase. No Brasil, vírgula, existem poucos leitores. Então, existem o nosso verbo, poucos leitores, o nosso sujeito que foi lá para o fim da frase, e no Brasil o nosso adjunto adverbial topicalizado, começando o período. Então, aqui algumas figuras de linguagem, as quais foram cobradas aí na questão. Eu tenho lá assim, é a figura pela qual fazemos os seres inanimados ou irracionais agirem e sentirem como pessoas humanas. É um precioso recurso da expressão poética. Por meio dessa figura, também chamada de prosopopeia, empresta-se vida e ação a seres inanimados. Então, a gente já sabe que isso aqui, B1. Baseia-se em alterar a ordem natural dos termos ou orações com o fim de dar-lhes destaque, que é essa ideia do tópico, tá? Então, isso aqui é o E2, que é alterar a ordem direta ou a ordem canônica.
Consiste em suspender o pensamento, deixando o meio velado. Reticências. 3. Como a palavra diz, consiste em retificar uma informação anterior. Corrigir. Retificação. Então, 4. E aqui, 5, então, obviamente. É uma afirmação exagerada. É uma deformação da verdade que visa um efeito expressivo. Por que é uma deformação da verdade? Porque não pode ser verdade. Quando eu falo assim, nossos destinos foram cruzados na maternidade, não existe isso, né? Então, basicamente, a gente tem que pensar que é uma deformação da realidade. Falar 1000 vezes a mesma coisa. Dependendo do caso, a gente até fala, né? Eu falo 1000 vezes pro meu marido lavar vasilha e ele nunca lava. Esse que é o problema. Então, falar 1000 vezes a mesma coisa é um exagero. É uma deformação da realidade. Só que dependendo do caso, é quase verdade, né? Bom, então, beleza. Já sabemos o que procuramos. Nós procuramos a seguinte sequência. 5, 1, 3, 4, 2. Então, vamos lá. 5, 1, 3, 4, 2. Uma questão que cobrou figuras de linguagem em nível conceitual. As bancas, de uma maneira geral, preferem te dar uma frase e perguntar qual é a figura, ou associar a frase à figura. Não, aqui o conceito à figura. É mais fácil, tá, gente? É mais fácil. Sobre as expressões aonde e onde, assinale o item em correto ou incorreto. Aonde você vai, aqui é uma coisa que tem a ver com a regência, né, gente? Aqui, ó, eu tenho o seguinte, CVC ir. Isso aqui já usando um mnemônico para vocês. O que é esse CVC ir? Chegar, voltar, comparecer, ir e retornar. Então, chegar, voltar, comparecer, ir e retornar é o meu CVC ir, tudo por uma boa viagem, né? Esses verbos exigem a. Então, eles exigem a preposição a. Então, eu uso aonde nesse contexto de exigência da preposição a. E eu uso onde quando o verbo exigir a preposição em. Quem que normalmente pede em? Morar, residir, estar, ficar, domiciliar, permanecer. Esses verbos pedem em. Onde aonde só podem ser usados para lugar. Então, esses dois aqui só podem ser usados para lugar. Aonde, com essas possibilidades, e onde, com essas daqui. Então, ô Flávia, eu posso aplicar o que dá a ideia de movimento, porque eu já ouvi falar assim, ó, a gente usa aonde quando houver ideia de movimento e usa onde quando for ideia de lugar fixo. Gente, isso é verdade. Quem falou isso falou uma coisa que é super correta. Geralmente, eu opto por uma informação que é mais fácil de você conferir na prova, porque o sentido, às vezes, você confunde ali e erra. Essa ideia do lugar fixo, da mobilidade, pode, talvez, a depender da análise do aluno, ser mais subjetiva. Mas a informação tá certa. O professor que falou isso está corretíssimo, tá? Então, a preposição a, ela está ali associada à ideia de mobilidade e a preposição em está associada à ideia de lugar fixo. Só que eu sou mais de dar regência. Chegar, voltar, comparecer, ir e retornar, que é o CVC ir, vão exigir a preposição a. Isso quer dizer que eles indicam mobilidade, tá? Pode até colocar, não tem problema não. Acrescentar é sempre bom. Tanto que é tudo por uma boa viagem. E o em dá uma ideia de lugar o quê? Fixo. Beleza, só que a gente conferindo pela regência, a gente não erra nunca. Então, esse que é o ponto, né? Fica sempre certo. Bora lá pensar, então, no que a gente tem. Ó, aonde você vai? Quem vai, vai a. O verbo ir tá aqui, ó. Ah, ele é esse aqui. Então, certo. Vou colocar C, certo. Você sabe onde ir com isso? O verbo é ir. Então, tem que ser aonde ir. Errada.
Sei bem onde você quer chegar. Quem quer chegar aonde você quer chegar. Então, chegar a, errado. Onde você está? Está em, certa. Encontrar um menino onde? Quem encontra alguém em algum lugar, certa. Não sei onde vou comprar o material. Quem vai comprar em algum lugar. Porque aqui o verbo é o comprar, tá? Isso é uma locução verbal. E a gente olha o último. Então, vou comprar o material em algum lugar. Essa daqui era uma pegadinha, né? Quando for uma locução verbal, a regência deve ser observada sempre no último verbo. Então, analisa-se a regência do último. Então, quando for uma locução verbal, analisa-se aí a regência do último verbo, de modo que essa daqui vai estar certa. Bom, vou lá procurar minha resposta. Somente duas erradas, né? Aqui, ó, tudo correto, errado. Lá era para pôr I, eu pus porque eu sou teimosa. Eu gosto mais de esperança. E a nossa resposta vai ser de Deus ajuda menino que senta e estuda um pouquinho. Por quê? Porque Deus está ocupado com a guerra, né, gente? Guerra na Ucrânia, gente passando fome, muita coisa para Deus preocupar. Né? Então, vamos lá. Seu concurso ele já te deu a possibilidade de estudar. Então, bora fazer sua parte. Bom, estas são algumas características de qual estilo literário. Aí o menino tá assim, oi? Onde que é? Isso aqui, Flávia, que flash foi esse que eu perdi? Nas provas da MS Concursos, são comuns questões de estilo literário. Nós vamos estudar isso aqui e essa matéria é fácil, chega a ser muito fácil. Então, não precisa se preocupar. Bom, em linhas gerais, vou colocar para você assim, ó, o modernismo, existia uma preocupação com o nacionalismo, existia uma preocupação com o regionalismo, existia uma preocupação com o gosto popular, e é uma ruptura de estéticas, né? Então, vamos tirar a necessidade de rima, né? Rupturas com outros padrões estéticos, maior flexibilidade, antropofagia, pega alguma coisa de outra cultura, vai e remodela. Então, existem os elementos aqui. Realismo, né? Um dos nossos maiores autores realistas, Machado de Assis, por exemplo. Flávia, mas o Machado de Assis também era romântico. Ele escreveu algumas obras românticas, né? Do estilo de época romântico, mas ele se destacou mesmo com obras do realismo naturalismo, tá? Então, Machado de Assis aí inaugura o realismo no Brasil junto com outros autores, Raul Pompeia, né, Aloysio Azevedo, que também vão traçar essa dinâmica realista naturalista no Brasil. Bom, o próprio nome já está te falando. O que é o realismo? Gosto pelo real. Objetividade analítica. Os personagens são muito avaliados psicologicamente, né? Então, na análise dos personagens, determinismo, cientificidade, vou colocar cientificismo. Isso tudo estava dentro da lógica do realismo. Arcadismo, então você vai ter lá Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio, esqueci o sobrenome dele, mas eu adoro os textos, Árcades, as ninfas, as musas, né? O arcadismo vai marcar uma estética clássica, né? Ele também é chamado de neoclassicismo. Então, quando a gente pensa aqui no arcadismo, a gente tem uma valorização da natureza, do bucólico, estética clássica retomada, né? Então, a gente tem ali esse tipo de movimento dentro da lógica do arcadismo. Cláudio Manuel da Costa, agora que eu lembrei. Adoro os poemas do Cláudio Manuel da Costa.
valorização da natureza, valorização de elementos mitológicos, tipo as ninfas, né? Um certo bucolismo, uma estética clássica retomada, essa associação, por exemplo, do amor impossível com a pedra, né? Ó pedra dura e enterrecida, isso é um poema do Cláudio Manuel da Costa. O simbolismo, o próprio nome já fala, né? O simbolismo, ele aparece ali, gente, antes do pré-modernismo e depois do realismo naturalismo. Imagina que a gente está cheio de realidade, né? Tipo assim, o que é cheio de realidade? As personagens agora estão aparecendo com todo tipo como é que eu posso dizer? Todo tipo de angústia que é próprio do ser humano, com todos os defeitos que são próprios dos seres humanos. E esses defeitos estão ali caracterizando esses personagens, estão permeando a narrativa. E aí, de repente, a gente percebe o seguinte, gente, é tão real, é tão real, é tão real que incomoda. E aí, a gente busca outras estéticas que são menos afetas aí ao real. Nascem aí algumas estéticas como o simbolismo, aí a gente tem outros movimentos ali que vão trazer, vamos dizer assim, essa desconexão, essa descontinuidade com a realidade, né? Cubismo, dadaísmo, e surgem vários movimentos posteriores aí à estética realista e à estética naturalista. Esses movimentos não duram muito, mas eles são importantes. No caso aqui, um dos nossos autores mais expressivos do simbolismo é o Cruz de Souza, especialmente com o livro Broquéis, que é uma obra muito boa, vale a pena ler, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Aí eu tenho lá assim, constante aproximação entre a música e a poesia. Utilização de recursos literários, como a literação, assonância, onomatopeia. Oposição ao racionalismo, materialismo, cientificismo, porque esse movimento ele surge logo depois dessa estética aqui, ó. Então é uma oposição a isso. Então, oposição ao racionalismo, ao materialismo, ao cientificismo. Fantasia e mistério. A realidade tem hora que ela dói, né, gente? Misticismo, religiosidade, sublimação. A gente fala muito em poesia nefelibata. O que é uma poesia nefelibata? De ascensão às nuvens, literalmente. É aquela que você se desconecta da realidade, né? Uma poesia que ela trabalha ali o seu aspecto de elevação, de sublimação mesmo. Ampla valorização da espiritualidade humana. Mas não é a mesma coisa de uma poesia que valoriza Deus no sentido de um Deus único. Aqui a gente tem a lógica de todo o misticismo trabalhado dentro do texto. Não é uma poesia barroca, que, por exemplo, tinha na figura de Deus, especialmente considerando um Deus de uma igreja católica, por exemplo, né, o cristão, como sendo o eixo ali da temática, né? Pequei, Senhor, e hei de ter pecado, porque quanto maior o meu pecado, maior a graça de vos ter me perdoado, que é o Gregório de Matos lá, tendo o seu acordo com Deus ali e justificando as suas falhas perante a grandeza de Deus. Então isso aí tá lá no barroco. Nesse caso aqui não. No simbólico a gente mistura outros elementos de religiosidade e espiritualidade, mas não o mesmo recurso que se via no barroco, né? Valorização do inconsciente e do consciente humano, né? Essa transição entre o real e o imaginário o tempo todo, rompendo com as barreiras impostas pela realidade, universo onírico, que é o dos sonhos, transcendental, produção de obras de artes baseadas na intuição, descartando a lógica e a razão, linguagem fluida e musical, criação de obras de arte valorizando a intuição e descartando, então, essa perspectiva que é mais racional. Bom, isso aqui é o nosso simbolismo, as características já estão aqui em cima, né? Acho que tudo. Gente, teoria de literatura é gostoso e ainda tem uma outra coisa, é fácil. Então, para a prova, pode ter certeza, não dá para você confundir um estilo com outro, é muito diferente, né? Ah, Flávia, mas, por exemplo, regionalismo tem no romantismo e no modernismo também. Só que o regionalismo do romantismo pega uma Índia e faz uma Índia maravilhosa, sem defeito e quase que assim, como é que eu posso dizer, elevada à última potência, rica. E o
O modernismo já vai trazer uma outra lógica, por exemplo, da situação dos indígenas, que é quase que uma lógica de denúncia social. Ah, mas Flávia, a gente pode pensar em Macunaíma também? Sim, que aí vai trazer outras abordagens também para essa questão regional e para essa questão da identidade nacional. Não é uma identidade romântica, é uma identidade real. Ah, mas então é igual ao realismo? Não, não é igual ao realismo. Porque na estética realista a gente tem pouca abordagem regional, mas tem também. Então, nós vamos estudar em detalhes todas as obras, né, todos os estilos, todos os estilos de época, e caindo na sua prova, eu tenho certeza de que essa não será uma questão que você vai errar. Isso daí você vai amar, você vai adorar essa parte da matéria. E até bom, porque eu gosto muito dessa parte da matéria, a gente tem pouca oportunidade para trabalhar aspectos literários com vocês e às vezes para indicar bons livros. Os livros indicados ao longo do nosso curso são para você ler depois da sua nomeação, que a nomeação vai acontecer. Por enquanto, o negócio é fazer muitas questões da MS concurso mesmo, e aí ter um foco, vamos dizer assim, no seu certame. Gente, é temporário, né? O esforço é temporário, o benefício é permanente. Então, é pensar nisso mesmo. Disciplina não tem a ver com fazer o que você quer a hora que você quer. Disciplina é fazer o que você precisa na hora que você tem que fazer. Lógico, né? Então, estamos aqui, todos nós, disciplinados, dispostos a conquistar o próprio sonho. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem de manhã e eu respondi, eu acho que eu fui até um pouco grossa, mas vou contextualizar para vocês, porque eu acho que a resposta é muito importante. Né? A pessoa me mandou uma mensagem assim, eu fiz uma coisa que eu queria muito e tal, aí a pessoa me mandou uns parabéns, falou assim, parabéns, desejo que você conquiste cada vez mais coisas. Aí eu respondi para a pessoa, assim, porque é uma pessoa que às vezes ela não conquista as coisas e tá sempre ali com aquele ar de, ai, a vida não me ajuda, nada acontece para mim. Aí eu falei, não vou responder hoje. E essa resposta vale para você. Eu escrevi para ela assim, a realização pessoal não é a realização de um sonho, é a realização de um projeto. Então, realização pessoal, gente, não tem nada a ver com realização de sonho. Tem a ver com projeto, tem a ver com propósito, tem a ver com acordar cedo, dar duro. As coisas não acontecem por acaso. Felicidade é construção. Realização pessoal é construção. Então, construa a sua felicidade. Construa a sua nomeação. Porque ela não cai no colo. É simples assim. E aí, quando às vezes a pessoa vem te dar os parabéns por uma coisa, né, que você conquistou, um grande feito, que foi o caso, beleza, mas eu não vou entrar no mérito do que foi, mas enfim. Às vezes a ideia dela é de que foi quase uma coisa que caiu no meu colo. E não é. Muitas vezes houve ali todo um para trás mente, usando uma palavra bem exótica, todo um para trás mente que foi ignorado, porque quem está vendo ali vamos dizer assim, o êxito. Então, nós estamos começando o nosso curso. O êxito virá para você, desde que exista um esforço progresso. Então, esse esforço vai acontecer, vai dar certo, entendeu? Fiquei pensando nisso. E às vezes é necessário a gente mostrar para as pessoas que, às vezes, o resultado não é uma fatalidade, é resultado mesmo. É precedido de muito esforço, de muita dedicação, de muita abdicação, porque às vezes para realizar um grande projeto a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E eu não estou falando não viver, que eu sou totalmente contra isso, mas eventualmente, gente, por exemplo, literatura é uma coisa que eu amo, mas muitas vezes eu abro mão de ler um livro de literatura porque eu preciso corrigir relação e tá tudo certo, faz parte da minha vida, eu sou adulta, eu sei lidar com essas frustrações, né? Eu sei que às vezes não dá para fazer tudo que eu gostaria e muitas vezes eu preciso me dedicar ao que eu preciso, né? É natural que seja assim. Então, que você assuma essa responsabilidade de construir a sua nomeação hoje, a partir de agora. Ah, mas não saiu meu edital ainda. Amigo, vamos ser honestos, papo reto. Existem pessoas estudando para esse concurso desde o último concurso do TJ, tá? A pessoa não passou, está estudando desde lá. Então vamos lá, que é difícil acompanhar essas pessoas, mas é possível. Então, aperta o passo para que você também chegue à prova competitivo, beleza? Beijão, voltamos, vamos gravando ao longo, né, dos próximos dias as aulas do TJ, colocando aí para vocês com foco na MS Concursos e muito provavelmente para a sua banca eu vou voltar ao vivo terça-feira. Sempre que eu puder eu vou tentar manter o ao vivo na terça. Eu vou falar, mas hoje é quarta. É porque essa semana, segunda, foi feriado, mas a gente prefere manter na terça. Tá joia?